Show. Leão, é o seguinte, cara, agora vamos falar do que interessa, para mim. Conta um pouquinho, né, cara, dos bastidores, assim, a parte de produção mesmo, onde você gravou, foi você que tocou tudo, como é que funcionou toda essa brincadeira, quem produziu, foi você que produziu, conta para nós aí. O processo de montar um home studio nos últimos 2 anos aqui foi muito acelerado, né? Em todos os meus discos anteriores, eu sempre levei as composições para os estúdios, já que é banda, né? E aí contrata-se um produtor para lidar com todas essas captações, né? Do bateria, baixo, os instrumentos rítmicos, né? Depois as cordas, depois as harmonias vocais, os backings, o vocal final, mix e master. Né? Esse sempre foi o processo aí quando banda, né? HL Arguments ou Flatland Sharp. O Empty a gente fez o caminho inverso, porque eu quis contar muito pouco com eles, embora todos eles tenham participado de alguma maneira, né? O Fernando, por exemplo, o guitarrista da HL Arguments, ele assina a produção da música título do disco, que é a Empty, né? E todo o restante produzido pelo Marcelo, que é o mesmo produtor da HL Arguments no álbum Ontem. E aí, Facundo, no meu home studio, de porte de soluções do GarageBand e de outras DAWs que eu uso também, DAW é um software ali para você armazenar toda a captação dos instrumentos que você faz para começar a produção de uma canção, né? O pessoal que está nos ouvindo aí. E aí eu fui trabalhando nessas composições, eu toco as baterias desse disco, Que legal. toco alguns baixos, o baixo da October 2 foi o Wesley que tocou, 80% dos pianos são meus e outros são divididos aí com o Marcelo, o produtor do disco, né? Todas as cordas são do Marcelo, as cordas assim, violinos, tal, principalmente aqueles ataques ali da parte final de October 2. As guitarras são minhas, né? Essas guitarras de acompanhamento já são bem conhecidas aí no meu trabalho. Tem guitarras do Fernando também. O Rodolfo, né? O Rod, o guitarrista da Flatland Sharp, ele além de tocar guitarra na Dia, ele também cantou na October 2, o que foi muito, muito legal, né? Os backings dele estão lá, e todos os outros backings são meus também. Né? Então, o processo foi esse, de muito trabalho de home studio, com poucas inserções de outros músicos, embora esses já citados participaram também. E aí depois o Marcelo assina toda a produção do disco, né, junto com o Fernando, que produziu a faixa título. E aí o Marcelo é um baita produtor, trabalha com isso há 25 anos, entregou mais um trabalho magnífico, né, junto com Ontem, que ele também assina a produção. É um profissional aí que eu deixo a indicação, maravilhoso, né, muito respeitoso com o que o artista quer mostrar, sabe? Isso acho que é o grande sucesso do trabalho do Marcelo. Do Marcelo. E o processo foi esse aí. E foi bem difícil, devo dizer, Facundo, porque é mais prático, né? Ó, eu tenho essa composição aqui, o cara da bateria vem com a bateria, o cara do baixo vem com o baixo, você vem com a guitarra. É mais prático, né? Sim, sim, Então, sim, sim. e até por conta disso, esse disco demorou tanto, né? Porque foram quase 2 anos e meio de produção aí, que exigiu bastante. O nosso amigo Sandrão aqui, né, fez uma pergunta aqui, se a música October 2 foi escrita já pensando na live de hoje, né? Que hoje é dia 2 de outubro, né? É inacreditável, né? É inacreditável. Essas coisas não se explicam, né? Essas É, coisas realmente não se explicam. é. E é uma música muito, muito legal, cara. Muito. Eu já falei isso para você, é uma das favoritas minhas do disco. Ela tem umas coisas modais ali. Ela é um arranjo uma música bem bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, o Hélio. Assim, né? Você é um cara que já milita aí há muito tempo aí dentro
da cena autoral, né, brasileira. E, cara, assim, como é que tá isso? Como é que tá essa cena, né? Porque eu acho, cara, assim, é extremamente importante, né? Porque a música ela precisa de oxigenação. É claro que a gente vai sempre ouvir o Queen, sempre ouvir os Beatles, mas ela precisa de oxigenação, ela precisa de coisas novas, né? Assim, é muito importante que a gente tenha cada vez mais Helios Lima, HL Arguments, Flat and Sharp, né? Mas a gente sabe também que tudo isso depende do mercado, né? Realmente, assim, para que as pessoas produzam, né, elas precisam ter ferramentas para as outras pessoas ouvirem, né? Como que está esse mercado aí, né? Como que você enxerga isso tudo, cara? Você que já está há muito tempo dentro desse negócio. Eu acabei de produzir um festival que eu comentei, né? Há poucos dias, foi sábado passado, um festival online no YouTube, com 23 bandas de todo lugar do Brasil e de fora do Brasil também, essa banda da Irlanda, a Rai Brasil. Um abraço para todas as bandas que participaram. E, Facundo, é um momento para a música independente autoral no Brasil. É um dos melhores momentos Que para legal, se cara, é um dos melhores momentos, né? Porque a coisa toda, por conta da pandemia, e não há aspecto positivo na pandemia, por favor, entendam isso. perfeito. Mas a gente teve que se virar, porque a gente teve que fazer parcerias e continuar mostrando as nossas músicas. Então, teve aquele pico daquelas lives, e todo mundo fez live, e isso foi legal, né? A questão quantitativa, ela traz baixa qualidade, mas ela também traz muita qualidade, né? E as bandas começaram a se conscientizar de que precisavam montar os seus home studios, comprar menos guitarra e comprar mais soluções de áudio e vídeo, né, para melhorar as suas produções. E isso, Facundo, mesmo com tantos anos de trabalho, no caso da HL Arguments, é uma banda de 2011, o crescimento dessa banda dos últimos 2 anos foi incrível, cara. Os nossos números no Spotify bate 15 Que mil legal, views cara. ali de visualizações das canções, né? Mas por que isso aconteceu, Facundo? Porque deixou de ser uma coisa local, né? A HL Argument sempre foi uma banda, vamos tocar na Augusta, vamos tocar em São Caetano, vamos tocar ali na Vila Mariana. E agora não, a gente é conhecido no Brasil inteiro, né? A galera de Curitiba, a galera de Recife, a galera ali, sabe, de Minas, o que tem de banda de Minas ali, e é um tipo de galera, Facundo, que se ajuda. Então tem as Isso é legal, comunidades, cara. tem os grupos, e aí vai trocando playlist, sabe? Vai ouvindo a música do outro, vai recomendando. A quantidade de bandas que escreveram lá no meu Instagram, porque ouviram o disco, né? E recomendaram o disco, cara, absurda. E junto com isso, para finalizar, os melhores comunicadores, os mais aparecidos, os mais pavão, no caso eu, aí os caras começaram a inventar programa tipo Electrical Talks para falar com essas bandas, sabe? Para Que gerar legal. conteúdo sobre isso. Então, cara, você que tem um trabalho autoral, é só sair um pouco da questão de bairro e da questão de tocar na Augusta ou de tocar em barzinho, né? E levar o seu trabalho para a internet com mais qualidade de engenharia de áudio e vídeo, para que você comece a gozar de tudo isso, né? Eu vejo que é um momento brilhante, maravilhoso para quem trabalha com música autoral. Que legal, cara, que legal. Elião, a gente preparou alguns slides aqui, baseado em todo o trabalho do disco. Eu vou pedir para o Sandrão ele colocar aqui para nós e a gente vai comentando, tá? Deixa eu só ver um detalhe aqui, porque provavelmente ele não vai aparecer aqui para nós. Eu vou ver no YouTube, eu vou te falando aqui as imagens aqui que chegaram aqui. Sandrão, pode começar a colocar aí os slides aí para a galera. Eu queria falar uma coisa sobre os slides. Claro, Posso falar rapidinho? agora, cara. Esse disco vai ter versão física, né? É oficial, já está em produção, vai estar aí na sua estante. Facundo, a gente é apaixonado por isso, né? Então, eu ainda não consegui e não acho que eu vou conseguir lançar um disco em disco mesmo. Isso
absolutamente caro, mas o CD ele já está em produção. E aí, conversando muito sobre isso com a Amanda, que minha esposa e que me ajuda tanto, a gente fez uma estratégia de lançamento que exigiu, mas que, cara, fica a dica aí para as bandas que vão assistir, né? Com certeza esse bate-papo aqui. Nós disponibilizamos primeiro o disco inteiro no YouTube, incentivando muito a audição de todo o disco, apesar de não ser um disco exatamente conceitual, mas é um disco que eu estava apavorado que a pessoa botasse lá no streaming, sabe, Facundo? No modo aleatório. Não, no modo aleatório. Não, aí... Putz. Cara, não inventaram coisa pior para mim do que o modo aleatório, sabe? É horroroso esse modo aleatório. Por favor, considerem pagar os seus planos de streaming, pessoal, porque é legal ouvir um disco do jeito que ele foi concebido. É um trabalho de resistência, é verdade. A galera gosta de single, gosta de uma música só, mas é muito importante você entender o que o artista quis passar do começo ao fim, né? E além disso, aí a gente fez um Linktree, né, um link temático do disco, com esse trabalho gráfico aí, com as fotos, com as letras. Então a gente ficou muito feliz porque o pessoal comprou a ideia, sabe? E agora, 2 dias atrás, chegou no streaming, beleza, show de bola. Mas a galera passou quase 10 dias lá ouvindo o disco pelo YouTube e consumindo esse material. Foi riquíssimo, foi muito importante para nós isso. Hélio, isso para mim é uma coisa que não tem nem o que se discutir, né? E eu falo para muita gente, né? Você tem que realmente ouvir o disco faixa por faixa aqui, porque, você pensou em tudo aquilo, né? Então, a pessoa que está ouvindo, ela tem que tentar seguir tudo aquilo, né? Então... É a mesma coisa você ouvir um Sgt. Pepper's One Night at the Opera no modo aleatório. Aleatório, meu Deus do céu. E depois você pode fazer a sua playlist, pode montar as suas preferidas, show de bola. Mas faça um trabalho, pelo menos uma vez, de ouvir o disco do jeito que ele foi concebido, né? E considerem pagar os seus planos de assinatura do streaming, porque, cara, modo aleatório não dá. Não dá. Leon, a primeira foto que apareceu aqui, né, é uma foto muito parecida com a capa do disco, né? Mas na capa do disco você está em pé e nessa aqui você está agachado. Primeiro, aonde é essa foto aqui? É lá no Chile? No Cajón del Maipo. Nas cordilheiras, né? Nas cordilheiras dos Andes ali. Nossa, a gente vê lá no fundo as cordilheiras geladas ali. Uma paisagem linda, linda mesmo. Cara, você tirou essas fotos, mas você não imaginava que elas iam ser a capa do disco, né? Como é que... Ou se bateu a foto e falou, essa aqui... Não, eu fui com essa intenção, porque eu gravei o clipe de Empty lá também, né? Eu até imaginei que haveriam mais restrições, mas não, né? Não houve restrições. Então, eu fui com equipamento, eu fui com tudo preparado. Aliás, de novo, alguém da HL Arguments envolvido, porque o Marcos, baterista da HL Arguments, meu primo, tirou todas essas fotos, né? E a gente foi com essa intenção. Agora, é claro que quando chegou o material e que eu bati o olho nessas fotos, eu falei, bom, então é isso mesmo, porque você vai com a ideia, mas às vezes a ideia não se concretiza por restrições do local, porque você não pode usar câmera, porque você não pode usar aqui, isso, aquilo, outro. Então, eu fui com a intenção, mas depois, graças a Deus, deu certo. O que é muito interessante nessas fotos é que estamos na Cordilheira dos Andes, e é um frio, né? O que vocês podem imaginar. Imagina. E todo mundo que vai para lá vai com roupa, vai com tudo preparado e tal. E a gente não estava tão frio assim, sabe? A gente foi com roupas mais assim normais, né? O que também ajudou para a concepção da capa, porque eu imagino que essa capa com tudo, né, com um casaco ali ia ficar um negócio meio diferente, né? Então, foi isso. E eu pensei o tempo todo nessa foto, na capa do disco do Another World do Brian May, que aquela capa para mim é maravilhosa.
Exato. Então, eu queria causar esse efeito. Que legal, cara, que legal. A próxima foto aqui está relacionada a Crash. É uma foto que está você e a Amanda aqui nessa foto aqui, né? Uhum, Conta um uhum. pouquinho para a gente isso daí. Com exceção da a Crash e a October, com exceção da October 2, né? Porque quando eu fui para o Chile, eu fui com essas duas escritas. A October 2, 80% escrito, e depois eu finalizei no retorno da viagem. E a Crash, ela já estava escrita por um motivo muito simples, porque essa música tem 12 anos. Então ela foi gravada agora, mas ela foi escrita há muito tempo já, né? E ela chegou a aparecer em alguns shows da Flat Shark, mas ela nunca de fato foi registrada em um disco. E a Amanda está aí nesse slide porque essa música sempre foi e sempre vai ser para ela. Então ela é uma música diretamente escrita para a Amanda. É isso. Que legal, cara, que legal, que bacana. E uma coisa interessante, né, o Hélio, é que assim, né, sobretudo voltando, fazendo um adendo aqui, né, em tudo isso que a gente está falando, pô, você foi fazer, pô, você está trazendo um álbum produto de uma viagem, né, cara? Assim, você vê aonde a coisa, né? Como a música ela é importante. Então, como ela traz essas emoções. Você foi viajar, aconteceu uma série de coisas. Isso é muito legal. Uma outra foto aqui tá relacionada a Rise. Rise tem uma foto aqui dentro, me parece aqui, eu não sei o que isso, não sei se isso é uma vinícola, o que está aqui. Conta um pouquinho para a gente sobre o processo de Rise aqui e, e o link com É, essa foto aqui. ele não é um link direto, né, com a Rise, mas assim a sessão de foto para esse disco envolveram 3 locações, né? Essa viagem para o Chile, uma viagem que a gente fez para Campos do Jordão, que é esse lugar aí que dessa foto da Rise, e Paranapiacaba, né? E Hum, são 3 locais que conversa muito com o meu estilo, assim, com o que eu quis passar de silêncio, sabe? Introspecção, paz, né? Rústico, né? Uma coisa assim, quando você tem esse tipo de momento, assim, porque tem momentos que você viaja para se divertir, para, enfim, uma série de questões, né? E essas fotos, de um modo geral, elas remetem a isso, sabe? É um momento, o Hélio com Hélio, e dividindo isso com vocês, sabe? De muita introspecção, né? Esse disco, ele é muito introspectivo, né? Ele é muito doloroso nesse sentido, e ele traz sonhos, dores e respostas que às vezes não temos, né? O disco ele fala muito disso. Então essas fotos elas acabam falando disso também. É isso.